Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Festa da Firma Podcast, que hoje eu tenho orgulho de recebê-lo. Vou receber um cara aqui, gente, que ele é mais que um atleta. Ele é um campeão olímpico de peso e de muita altura também. 2 metros de altura. Só que quando eles eram pequenos, botava lá, FIFA, um contra o outro. Pá, 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 e o pumba, gol, chupa. Pá, 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 pum, gol. Se fode. Pá, 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 vai levando. E aí, a minha mulher, porra, como é que você tem coragem de ganhar dos teus filhos, de ficar sacaneando teus filhos? Aí eu cheguei e falei aqui, ó, é o seguinte, aqui em casa, pra ganhar do papai tem que cagar sangue. Uma salva de palmas para Marcelo Negrão. Campeão olímpico, Barcelona muito 92. 92, muito prazer estar aqui hoje com você. Prazer meu. Uma honra, cara, uma honra, porque eu venho acompanhando o seu podcast e você tá trazendo só gente de peso, né, cara? Só gente importante, então olha, muito obrigado, muito mas obrigado. Mas não com muita altura como a sua, acho que você é o mais alto. Acho que é o mais alto até o mais agora, alto né? até hoje, né? Mas é um prazer, Ceará, eu sou muito seu fã. Obrigado. Tá? Sempre lhe acompanhei, né? A gente tem que falar na época do Pânico, né? Impressionante, suas imitações, cara, eu vou te falar, é até uma emoção pra mim estar aqui hoje. Pô, eu que agradeço, muito emoção bacana, pra gente, pros brasileiros e pra quem está nos vendo e nos ouvindo aqui em todas as plataformas. Valeu, porque com certeza valeu. Você é um orgulho no esporte, né? Um exemplo. E eu quero tirar aqui algumas dúvidas, que eu fiquei sabendo, falei aqui vamos lá. De atleta de peso, campeão olímpico em Barcelona 92. Fiquei sabendo que você está nos livros dos recordes. No Guinness Book. No Guinness né? Book. Aliás, eu aprendi que é recordes, tá? Não é recordes. O pessoal não sabe disso, né? Mas vamos falar Guinness Book. Mas você tá o quê? Como o maior salto na hora de sacar e a maior velocidade no saque, é isso? É, chegou a 150 km por hora. O teu saque... É, joga a bola pro alto, vem correndo e dá aquela pancada, né? 150. E aí a bola segundo eu não estava presente, alguém tirou a medida, com certeza, né? Como é que mede isso? Tem um revólver, mais ou menos como se fosse esse microfone aqui assim, que eles esticam na hora que você vai fazer o movimento do saque, e aí vê a saída da bola. E o quanto que ela chega do outro lado. E chegou a 150, então acabou entrando no livro dos recordes. E aí, você tinha quantos anos? Provavelmente 19 para 20. 20 anos. 20, 21. E a altura? E a altura? Qual foi a altura que você A altura, Ceará, saltou? Cara, eu sempre tive uma facilidade para saltar. Sempre fui um cara com uma explosão, uma força muito grande. Hoje eu tô com 52 anos, mas eu entro na academia, eu consigo levantar praticamente o mesmo peso que eu levantava quando eu tinha 19, cara. Então, força física eu tenho. Eu não tenho mais o mesmo peso, não tenho mais a mesma agilidade, mas a força física eu tinha muito grande. E eu tinha isso desde sempre. Só que imagina, eu com 20 e poucos quilos a menos, saltando, né, e com uma força fora do comum. Então eu consegui atingir 3,60 metros. O quê? Hoje, mas veja bem, hoje é normal, mas na época, Ceará, isso aí há 20 e poucos anos atrás não tinha, cara. Era muito difícil, era muito raro. Porque o Tico tá trabalhando com o Teco, você chegou a saltar... A altura, né? 3,60 metros. A altura. Então, mas no chão tem que fazer a conta. Que... Dá mais de 1,10 m. 1,10 m. Só que tinha o seguinte, Ceará, não é o fato de eu sair 1,10 m do chão. Porque qualquer jogador de vôlei hoje consegue sair isso aí. Mas acontece que a regra era antiga. Não é a regra que é hoje no voleibol. A regra hoje do voleibol, tudo que é bola que vai no chão, ou toque na rede, ou bola saque para fora, qualquer erro é ponto. E antes, não era assim, antes tinha vantagem. Então um jogo começava, ele tinha hora para começar, ele não tinha hora para acabar. Ele demorava, eu cheguei a jogar um set 3 horas. Era cansativo. Era muito cansativo. Então o que acontecia? Eu conseguia manter durante 3, 4 horas de jogo a mesma potência de salto. E aí é que era o meu diferencial, porque o jogo começava todo mundo igual, o pessoal ia cansando e eu continuava. Então os caras, como é que esse cara consegue manter a mesma pancada do começo do jogo ao fim? Porque eu tinha, sei lá, esse dom, né, e essa força que me veio, uma genética, enfim, que eu tinha nesse sentido. Além aí, do talento, por isso que foi campeão aos 19 anos nas Olimpíadas de Barcelona. Sim, sim. Aí agora imagina aqui na minha cabeça a pressão que você sofreu. Foi grande quando você... Pô, pronto, cheguei até aqui. Venci, sou campeão olímpico em Barcelona. E agora? O que é que eu vou fazer? Eu te confesso. Quem era essa pressão, mais sua ou dos outros? Não era minha, sempre foi minha. Inclusive, eu demorei muito para me tornar técnico, né, de time profissional, porque eu era um cara muito chato, era muito, muito chato. Me arrependo
confesso pra você, eu tô casado há 30 anos, me arrependo de muita coisa que eu deixei de aproveitar com a minha mulher, porque eu morei na Itália, eu morei alguns anos, né, na Europa, morei no Japão, né, morei em alguns países bacana por conta do voleibol, e eu era um cara muito Caxias, velho, muito Caxias. Eu tinha um colete de 12 quilos que eu botava e era folga do time, 2, 3 dias de folga. Eu saía correndo no parque onde eu morava lá na Itália, chegava pro custódio, o cara que cuidava do ginásio, pedia para ele acender a luz, eu ficava subindo e descendo a arquibancada, pegava o colete, ficava saltando a arquibancada, pegava um carrinho de bola e ia fazer saque sozinho. E a minha mulher, puta da cara, porque falou, porra, estamos em Roma, podemos conhecer a Itália inteira e você vai treinar no dia de folga. Ela falou, não, mas eu preciso... Resumo da ópera, eu fui campeão italiano, considerado, inclusive bati um recorde na Itália, fiz 74 pontos numa única partida. Enfim, tive os meus títulos todos lá, conseguia dormir tranquilo, mas, cara, eu judiei da minha mulher, eu não aproveitei as folgas que eu podia aproveitar, porque eu era muito Caxias. Dentro desse meu ponto de vista, eu falei, eu nunca vou ser técnico, porque eu vou ser um cara muito chato. Eu vou cobrar demais de um jogador, e eu não sei se o cara vai aguentar essa pressão. E eu demorei muito para chegar e hoje ser um técnico de voleibol. Né? Hoje você tem essa pressão consigo, porque hoje você é técnico de futebol. Inclusive está morando na minha terra, no Ceará, lá na tua terra, lá em Fortaleza. Morando lá em Meireles. Hoje você é técnico e você é dono de um time? Dono de um time. Como chama o time? Chama Nord, abreviação de Nordeste. Nordeste, tá. Nord Vôlei. O que acontece, Ceará? É o seguinte, há 3 anos atrás, há 5, 6 anos atrás eu me tornei técnico de vôlei. Tudo começou o seguinte, o meu filho mais velho, o Gabriel, hoje já com 20 anos, né, eu na época parei de jogar, abri um negócio que eu tenho há 20 anos já, academia de ginásticas que eu já tenho. E eu tava trabalhando na Band. Por isso que eu via muito vocês ali na Band, né? Sempre ali no Pânico. E eu trabalhei muito na Band, no Band Esportes. Tinha um canal de vôlei ali, a gente trabalhava transmitindo e eu era comentarista lá nesse canal. Então eu tinha as academias, fazia eventos, palestra e tal, no Brasil inteiro. Principalmente para o Banco do Brasil, que eles são patrocinadores do voleibol, então tem muitos funcionários, tem muita demanda no Brasil inteiro, então eles sempre queriam ouvir histórias de jogadores de vôlei. Então fazia esse trabalho. Comentarista e dono de academia. Muito bem. O que aconteceu? Meu filho foi crescendo e falou, papai, eu quero jogar vôlei. Eu falei, cara, tudo menos vôlei, velho. Tudo, porque vai ter... Você não queria? Eu não queria, porque ele ia ter a pressão. A pressão, né? De ser filho do Marcelo Negrão. Do Marcelo Negrão. Eu falei, cara... E eu percebi que hoje eu tenho 2, um de 18 e esse mais velho, o Gabriel, de 20. Só que o Gabriel não cresceu tanto quanto a gente esperava. Ele tem 1,90. Pro vôlei, ele não é um cara tão alto. Não pode ser o levantador do vôlei? Ele quis ser atacante. Aí eu falei, cara, vai ser levantador. Mas enfim, aquela coisa de pai e filho, o moleque não quer escutar nunca o pai, né? Mesmo eu sendo quem eu era no vôlei, mas ele, enfim, e virou atacante. Falei, mas você vai brigar com os caras gigantes. Não, mas eu quero, eu vou. Eu falei, então tá bom, filho, vai ser atacante. E o outro, não, o outro tem 2 metros de altura, mas tá estudando para medicina, quer ser médico. E aí fica aquela briga entre os dois. Pô, por que você não quer jogar? Não, eu não quero estudar, não quero ser jogador. Mas enfim, o que aconteceu? Quando ele falou que ele queria ser jogador de vôlei, eu falei, bom, muito bem, eu tenho os meus contatos, amigos meus que jogaram na minha época, viraram diretores, donos de time e tal. Eu tenho uns contatos, liguei pro pessoal do SESI na época e mandei meu filho fazer um teste. Ele foi lá, fez o teste, passou. E aí eu ia acompanhando ele nos jogos, na arquibancada, sentava na arquibancada, acompanhava os jogos e ficava lá de boa, como um espectador, um pai, né, assim como os outros pais, vendo ele jogar e tal. Só que acontecia o seguinte, Ceará, toda vez que acabava o jogo, a molecada ia onde eu estava na arquibancada. Subia a arquibancada, o time inteiro. O técnico ficava lá embaixo na quadra olhando, aí eu, cara... Eles estão me perguntando o que deve fazer, o que deve melhorar, como é que pode melhorar. E eu, cara, fala com o teu técnico. Eu fico imaginando o técnico lá, né? Então, mas que rolou. Não, mas eles encaravam numa boa. Eles falavam, pô, Marcelo, fala pros meninos aí o que precisa fazer e tal. Aí eu, bom, acho que eu tô olhando o teu jogo, você precisa melhorar o teu saque, você precisa melhorar a recepção, treina um pouquinho mais isso, aquilo, e foi indo desse jeito. Aí um belo dia, num jogo, lembro até hoje, uma mãe chegou para mim, Marcelo, eu queria falar com você. Eu falei, não, pois não, tal. Aí ela falou assim, você parou para pensar o que você teve, o que você ganhou de Deus? Eu sou um cara muito religioso, né? Acredito muito em Deus.
Aí eu falei assim, sim, ganhei um dom. Ela falou, por isso mesmo. Você não pode ficar com isso para você. Tem que compartilhar. Você tem que compartilhar. E aquilo me tocou muito a fundo no coração. Eu falei, cara, essa mulher tem razão. Aí eu pensei, falei com a minha mulher, você tem certeza? Porque você é um cara muito chato. Você vai ser um técnico exigente, né? Você vai ser um cara chato. Aí eu falei, poxa, mas isso que ela falou, ela tem razão, eu não posso guardar. Porque eu tinha uma facilidade, Ceará, de jogar incrível, eu não sei explicar, não vem me perguntar. É um dom. Você nasceu assim. Assim como você tem um dom de imitar, de ser perfeito as pessoas, cara, eu tinha esse dom de jogar, era muito fácil para mim. A leitura que eu fazia do jogo, ela era muito fácil, ela vinha muito clara. E muitas vezes, antes dela acontecer, eu já previa o que ia acontecer, eu já me antecipava. Sabe aquele negócio de fração de segundo, você se antecipar e você conseguir? É o gênio, né? O gênio tem... Eu não sei, eu sou sincero, eu não sei explicar a genialidade, que é diferente da maioria, né? Então o futebol, o Messi é assim. Exatamente. Antes de receber a bola, já sabe o que vai fazer com ela. Já sabe o que vai fazer. Então, eu tinha isso no voleibol, né? E ela falou assim pra mim, essa mulher, essa mãe, ela falou, você tem que passar esse teu conhecimento, esse teu dom, você tem que passar isso adiante, você vai ajudar muita gente. Eu falei, poxa, quer saber? Beleza. Fui, fiz os cursos de treinador, me tornei técnico. Só que quando eu me tornei técnico, eu cheguei pro SESI e falei, cara, eu quero trabalhar como técnico. Aí o pessoal, mas você já quer o time adulto? O profissional, eu falei, não, eu quero começar na base. E aí eu comecei com a molecadinha, mirim, 10, 11 anos, rapaz do céu. Paguei mais educador do que professor. Exatamente, paguei todos os meus pecados. Mirim, infantil, infanto-juvenil. E quando cheguei no infanto-juvenil, indo pro juvenil, que já é a molecada maior já, veio a pandemia. Quando veio a pandemia, o SESI falou assim, Marcelo, a gente vai precisar de você como técnico no time profissional. Eu sei que tá cedo ainda, mas a gente precisa porque não temos muito dinheiro para gastar. Pandemia, não é o momento de estar esbanjando nem nada, e você já está contratado, você é o único técnico contratado das categorias de base, inclusive o time de base é que vai jogar o time profissional. Então você imagina eu pegar uma molecadinha de 18, 17, 18 jogando contra nego de 30 e pouco, nego profissional mesmo, físico, de homem, totalmente diferente, cara, totalmente diferente. Aí eu, poxa, tá bom, vou encarar essa bronca aí. Era pro time rebaixar de divisão. E o time não rebaixou de divisão, nós conseguimos manter o time na principal liga, que é a Superliga hoje no Brasil, e o time se manteve. Depois de lá, o que aconteceu? Houve algumas divergências pelo meu jeito de ser como treinador, não entrei de acordo com a diretoria e acabei saindo. Quando eu saí, esse time lá do Ceará, que era um time que tinha acabado de ganhar o Rede Cuca, eu não sei se você sabe, é uma rede pública que tem lá, muito bacana, que cuida da sociedade, tudo de graça, tudo, aulas de ginástica, aulas de teatro, cinema, tudo que você pode imaginar, de graça, de graça. Muito bem, o que aconteceu? Me chamaram, falaram, Marcelo, a gente quer um técnico como você aqui, para ensinar esse pessoal aqui. Eu fui, gostei muito, trabalhei 2 anos, depois veio a política e o time acabou. Quando acabou, eu estava voltando para São Paulo. Quando eu ia voltar para São Paulo, o presidente do banco, pode falar o banco? Pode falar. Banco do Nordeste, Paulo Câmara, não sei se conhece Paulo Câmara, foi governador de Pernambuco, ele. Muito gente boa, o cara visionário, o cara tá fazendo um trabalho excepcional no Banco do Nordeste. Ele falou, Marcelo, não podemos deixar isso morrer, cara. Aí eu falei, mas Paulo, cara, não tem como ter time, só se eu for o dono do time. Aí ele falou assim, então tá bom, mas o que você sugere? Eu falei, vamos começar um projeto do zero. Tudo do zero. Ele foi o investidor. Ele foi investidor, ele arrumou os patrocinadores e hoje. Você é dono com ele, é sócio? Não, o que acontece? Ele patrocina, ele me arrumou um outro patrocinador, que é a Entrepay, essa outra marca que tá aqui. E aí me apresentou o dono da Entrepay, falou, Marcelo, ele tá com um projeto assim, ele é o dono do time, a gente patrocina ele e ele vai montar tudo. Então hoje eu tenho um time de voleibol, que tem 30 pessoas dentro da empresa, né, da minha empresa. Time, mais ou menos? 8 meses. Só 8 meses? 8 meses. Aí o que aconteceu? Fui para Fortaleza, continuei morando lá, montei tudo e tô montando ainda tudo do zero, comprar rede, comprar bola, bico de bomba, tudo que você pode imaginar. Tudo. Tem sede o clube? Não tem sede ainda. A gente aluga um espaço para treinar, treina nesse espaço. Resumindo, em 8 meses fomos campeões da Liga C, porque comecei do zero. 0-0. Ganhei a Liga C, fomos para a Liga B. Na Liga B faltaram 2 pontos para a gente subir para a principal liga. 2 pontos. Sendo que um dos pontos no VAR mostrou que a bola tinha sido dentro.
Aí dá mais raiva, né? Aí dá mais raiva. Aí a gente teria praticamente conseguido esse acesso. Não conseguimos o acesso. Esse ano a gente retorna de novo, começamos a treinar a partir de agosto, o campeonato começa em dezembro, para conseguir esse acesso. Mas aí eu já tô com mais base. Aí eu já tô com jogadores melhores, jogadores mais experientes, já tô com mais patrocinadores, já tô com uma sede praticamente ali, o Náutico, o clube, não sei se você conhece o Náutico. O Náutico ali, tô numa parceria com eles para ver se a gente... E levou toda a família para morar em Fortaleza? Não, aí é que tá. O meu filho mais velho, ele se tornou jogador de vôlei, hoje profissional, tá jogando numa faculdade americana, tá se formando por uma faculdade, ganhou uma bolsa de estudo nos Estados Unidos, tá se formando lá. O mais novo continua fazendo vestibular para entrar na faculdade. E a minha mulher toca as academias aqui, não tem como deixar. Então eu fico numa ponte aérea um pouco longa, né? 3 horas e meia. Fica no Itaim, no Jardim. Chama Estação Fitness. Estação Fitness. Tem há 20 anos. Você sempre teve a visão também de empresário, né? Tem muito a ver... liderança, né? Você é um líder. Então, aí o que acontece? O voleibol dá assim, uma certa condição um pouco melhor, nada contra os atletas de futebol, que está inclusive melhorando muito, mas como a gente eu já tô com 52, então você imagina, naquela época o jogador de futebol não tinha instrução nenhuma, hoje já tem. Mas a gente já sabia, todo mundo no voleibol, você precisa ter um certo nível, uma condição melhor, um apoio de uma família. E os meus pais sempre falam, cara, você vai ser atleta, mas não vai ser a vida inteira. Pensa em alguma coisa. E eu, lógico, né, acompanhando, vendo o mercado, sempre gostei de estudar um pouco mais, e eu via, eu preciso abrir alguma coisa. Mas eu preciso abrir antes de eu parar de jogar. Eu não posso abrir quando eu parar de jogar. Perfeito. Porque se eu parar de jogar, não tem de onde botar. E se o negócio não dá certo, ferrou. Então, se eu tô jogando, eu vou alimentando. E assim foi. E eu pesquisei, e falei, cara, eu não vou abrir uma franquia de pizza porque eu não sou pizzaiolo, não sei fazer pizza. Eu não vou abrir uma padaria porque eu não sou padeiro. E aí eu sempre pensei, sempre vi assim, se você é dono de um negócio, você tem que saber fazer. Porque se você não botar a mão na massa e a hora que alguém tá botando por você essa pessoa falhar, o teu negócio para. E é o teu nome, né? E a tua imagem. Aí eu falei, cara, a única coisa que eu conheço, que eu tô desde os 10 anos de idade no meio, é no meio de academia. Eu tô dentro de uma academia 24 horas. Então hoje, se o professor não vem, eu sei passar um treino. Faz isso, faz supino, faz agachamento, faz tantas vezes. Você consegue acompanhar uma pessoa, passa um exercíciozinho ou outro, embora, lógico, tem que ter o diploma, tem que ter, mas vamos dizer assim, se tiver que fazer, tiver que ir pro pau uma ou outra vez, até arrumar um cara responsável, eu consigo fazer, eu não deixo o negócio parar. E aí foi a ideia que eu tive de abrir as academias. Então já pensava nesse futuro aí também, né? Inteligente, e isso é bacana porque eu acredito que você deve fazer palestra, porque todo cara que é vitorioso do esporte, né? As empresas querem para dar palestra, porque você é um líder, você sabe liderar. E olha o que você pensou aí. Você falou, olha, eu vou ter um negócio antes de parar de jogar, porque se não der certo, tem uma grana guardada ali, eu mudo, recalculo a rota. Você começou muito cedo no vôlei, com quantos anos? Com 10 anos. 10 anos. 10 anos. Tudo começou em Recife. Eu tenho uma veia do Nordeste. Né? Você nasceu em São Paulo. Nasci em São Paulo. Mas a família é de lá? Não, é toda daqui. O que aconteceu? O meu pai, enfim, conheceu a minha mãe. Meu pai, antes de casar, jogava basquete. Jogou basquete, inclusive, pelo Palmeiras, por isso que eu virei palmeirense, né? Sempre ouvi no Palmeiras, que na época não era o porco, era o periquito, né? O papagaio, que era o símbolo do Palmeiras. Quem foi que deu esse apelido de porco? Eu sei lá quem foi que deu, não liguei pra isso não. Mas, enfim, né? Aí, o que aconteceu? Ele tinha a camisa de basquete dele lá, com o papagaio e tal, e ele, Palmeiras. E aí, o que aconteceu? Ele jogava basquete. Conheceu minha mãe, casou, o meu avô na época não aceitava que o meu pai é atleta, porque imagina, isso aí, 1900 e não sei quanto, e falou, você tem que ter uma profissão, e meu pai foi estudar, virou engenheiro mecânico. Casou com a minha mãe, muito bem, minha mãe engravidou, e aí na empresa ele recebeu uma proposta de ir para Recife, montar uma filial, e ele foi para Recife. E eu fui para Recife com 3 anos de idade. E chegando lá, o meu pai falou assim, poxa, eu quero fazer o basquete. Todo final de semana, esportista. E Recife, assim como todo o Nordeste, é o quê? Praia. E aí ele se viu o quê? Não tem onde jogar basquete. E ele viu vôlei de praia. E ele começou a jogar vôlei de praia. E começou a jogar, e eu com 10 anos, já tinha quase que, a minha altura, quase que 2 metros de altura. Ele falou, esse menino, ele sendo do esporte, a visão dele, falou, esse cara vai ser grande.
Teu pai foi visionário. O meu pai foi visionário. Ele falou, vou botar ele no esporte. Ele começou a me levar, obrigando o Ceará. Você não queria? Eu não queria moleque, pô. Eu queria ir pra rua, eu queria ir pra praia, eu queria brincar com a molecada. E ele, não, você vai comigo pra praia jogar vôlei. Aí eu, pô, pai, mas caramba, tá bom. E, pô, naquela época a gente tinha medo dos pais, né, velho? Meu pai era grande, meu pai tinha 1,95 m, meu pai era grandão. Aí o meu pai, vamos comigo, Marcelo. Eu falei, tá bom. Aí entrava no carro com ele 5 horas da manhã, porque 5 horas da manhã já tá sol lá, né? Aí ia lá, ele era um dos primeiros a chegar na praia, subia a rede, eu arrumava a rede e tal. Ele fica aí olhando a gente jogar. Aí eu, beleza. Ele já cuidando, né, de me colocar no meio do esporte. E eu vendo ele jogar. Vendo ele jogar, e ficava só pegando a Coca-Cola pra ele. Um calor desgraçado. Ele, Marcelo, minha Coca-Cola. Aí você vai lá naquele tiozinho que fica aqueles opozão na praia. Ô Zé, dá uma Coca aí, meu pai. Ah, vai lá, Marcelo. Aí abria, ele tomava a Coca-Cola. Eu lembro da imagem dele até hoje, cara, tomando a Coca-Cola. Aí um belo dia, Ceará, parou o jogo porque faltou um. Aí os caras olharam, ô Negrão, chamou meu pai de Negrão. Não, Negrão, chamou o Marcelo aí, porra. Aí ele, Marcelo, vem. Ó, voleibol é o seguinte, você fica no pé da rede, aqui embaixo da rede, e você tá acompanhando e joga ela pro alto. Do jeito que ela vem, pega as duas mãos aqui e joga pro alto. E eu comecei a jogar com os velhos ali, rataria, 4 contra 4 ali. E quando acabava o jogo, ele me pegava e falava, Marcelo, faz uma manchete aí. Vem aqui e bate uma bola. Vem aqui e dá mais um toque. E eu comecei a frequentar e já não ficava mais de fora. Comecei a jogar. Um belo dia, um técnico de um colégio que existe até hoje, chama Colégio Boa Viagem, o técnico já faleceu. Ele me viu jogando e falou, quem é aquele menino grandão ali? Ah, é o Marcelo, filho do Negrão e tal. E me chamou. Marcelo, vem cá. Você não quer uma bolsa de estudo no Colégio Boa Viagem? Eu falei, cara, é um colégio rico, meu pai não tinha condição de pagar. Aí eu falei, como que é? O que eu preciso fazer, né, para ganhar uma bolsa? Você precisa ir lá no colégio fazer um teste, uma peneira. Se você passar nesse teste, a gente te dá uma bolsa e você começa a jogar pelo colégio. Aí eu, tá bom, né? Falei com meu pai, não, eu te levo lá, tal, beleza. Cheguei lá nesse colégio, no Colégio Boa Viagem, a molecada tava toda alongando, toda, né, fazendo, e eu peladeiro, não sabia nem o que era alongar, né? Você já jogou pelada, né? Você tá, a próxima é minha, você faz assim, roda o braço e vai. Pau na massa, né? Beleza, aí a molecada alongando tal, eu fui com tênis do meu pai, porque nem tênis de jeito eu tinha, pô, andava na praia, descalço, moleque de rua. Aí a molecada com joelheira, não sabia nem o que era joelheira, Ceará. Com meia de vôlei, eu fui com meia social, lembro até hoje. Raiz. É, a coisa, porra. Aí, beleza, aí eu lembro que o técnico foi, mandou aquecer, falou, Marcelo, fica no meio da quadra na rede. Aí o levantador chegou pra mim e falou assim, que bola você quer? Eu falei... Redonda. Como que bola? Eu não tô acostumado. O que é jogada, né? Porque levantador faz jogada, né? Eu, sei lá, joga uma bola alta aqui no meio da quadra. O cara sacou, passaram, ele levantou e jogou uma bola alta na rede. Eu fui, não sabia. Né? Molecadinha da minha idade, a rede é mais baixa. E chão duro. Eu tava acostumado a jogar com homens, rede alta. E na areia. Praia. Eu subi, mas eu dei uma pancada, velho. Bum! Aí o técnico, saca de novo. Aí ele foi e levantou pra mim. E quando ele levantou, cara, eu fui atacar, a galera tava assim, ó, de cabeça, né, com a mão assim na cabeça pra baixo, assim. Eu parei, segurei a bola, fiquei assustado. Eu falei, ué, que é isso, né? Não tô acostumado a ver o cara tentar defender. Aí eu fiz alguma merda, eu pensei, né? Fiz alguma besteira, né? Aí eu olhei pra trás, o técnico, um sorrisão daqui. Aí eu, pô, e aí, passei, ele, lógico que passou no teste. Aí eu comecei a jogar com 10 anos de idade pelo Colégio Boa Viagem. 10 anos, 11 anos, quando cheguei com 13 anos, o que aconteceu? Um técnico, eu fui jogar pela seleção pernambucana e um que existe até hoje, campeonatos de seleções. Então você joga contra Pernambuco, você joga contra São Paulo, contra Rio, contra Minas, a categoria infanto-juvenil. E um técnico me viu jogar, ele na época tinha um projeto aqui pertinho, aqui em Santa Amaro, do Banespa, ali perto da estátua do Borba Gato, você conhece ali? Tinha uma casa do atleta ali. E tem o Banespa Clube. E o Banespa Clube tinha o quê? Tinha as categorias de base e eles tinham os olheiros, já nessa época, que ficavam rodando o Brasil atrás de grandes talentos. Me viram lá. Me viram jogando e falaram, vamos trazer esse menino pra cá. Aí o meu pai falou, Marcelo, você está com 13, mas lá tem as suas tias, teus avós, todo mundo é de lá. Vai pra São Paulo. Se manda pra São Paulo. E eu fui morar numa casa do atleta com 30 nego. Desses 30, para você ter uma ideia, será só eu e o Giovani fomos jogadores profissionais de seleção brasileira. Peneira difícil, hein? É, difícil. E aí, o que aconteceu? Jogando aqui em São Paulo, fui jogar pela categoria de base, da minha categoria, com 13 anos.
Fui jogando o juvenil, fui me preparando um pouco melhor. E um belo dia... Desculpa. Um belo dia, tava vendo, eu vindo de Recife, um frio aqui desgraçado. Eu sem manha nenhuma de saber como me agasalhar. E botava o agasalho, botava 3, 4 camisas e ficava lá vendo o treino do time adulto treinar. E aí tinha Montanaro, tinha Xandó, tinha outros jogadores grandes ali na época, né? E eu, moleque, vendo na arquibancada, muito bem. Um jogador quebrou o pé, foi pular no bloqueio, torceu o pé, saiu fora do treino. Quando saiu fora do treino, o técnico olhou a molecada na arquibancada, isso tudo história verídica, e apontou e falou: Marcelo, vem. Aí eu, juro por Deus, eu tava todo agasalhado, cara. Eu falei: cara, vou treinar no time adulto, profissional, todo mundo vendo, ginásio lotado. Tudo jogador de seleção brasileira, ferrou, né? E eu aqui, congelado, né? Ele falou: vem, tira o agasalho aí e aquece aí. Dei 2 rodadinhas aqui e tal. Ele falou: você vai ficar só no fundo de quadra. Você não vai pra rede. Porque, teoricamente, eu não tenho força pra atacar contra homem, né? Pois é, era o garoto. Era o garoto, tava com 13 anos. Muito bem. A bola foi, rodou e eu subi pra rede. Ele não percebeu. O levantador, muito sacana, viu e jogou a bola pra mim. Só que ele não esperava, será que eu ia dar a porrada que eu já tinha. E eu subi e dei uma porrada por cima do bloqueio de homens. Aí o cara olhou: repete essa bola aí. Marcelo, ataca de novo. Aí eu fui, ataquei por cima do bloqueio. Ele falou assim: a partir de hoje, você vai treinar com a gente todo santo dia, de manhã e de tarde. Com 13 anos. Com 13 anos. E eu comecei a treinar no time profissional adulto com 13 anos. 13, 14, 15, 16 anos. Aí eu já fui seleção brasileira infantil juvenil. Com 17 anos, o Bebeto de Freitas, já falecido, enfim, você conhece ele, foi diretor inclusive do Botafogo, que ele era botafoguense roxo, me viu jogando, ele era o técnico da seleção e me convocou para a seleção brasileira. E eu fui convocado para a seleção brasileira principal, joguei o campeonato de 1990, fiz 18 anos jogando e com 19 campeão olímpico. Pois é, agora... Foi muito rápido. Muito rápido, né? Mas você também teve... Você considera que além do talento, da força e do incentivo do seu pai, você considera que teve sorte também no sentido de você estava preparado na hora que ela veio? Porque assim, a sorte é quando a preparação encontra oportunidade. Então você estava preparado desde muito cedo. Então, desde Ceará, 10 anos e tendo seu pai como inspiração. Eu vou te contar um segredo que às vezes eu até falo, mas você perguntou uma coisa aí bacana. O meu pai foi um cara muito visionário, né? Eu não sei o que ele enxergava. Mas ele me obrigava, quando eu falei pra ele assim: pai, eu quero ser jogador de voleibol. Ele falou: então tá, você quer ser atleta profissional? Quero ser atleta profissional. Então é o seguinte, a escola que horas que é? 7 horas entra na escola, 5 horas da manhã você vai acordar, você vai fazer 10 quilômetros na areia e vai voltar pra casa, todo santo dia, você vai fazer exercício. Eu falei: mas, pô, moleque, imagina, 10, 11 anos de idade. Eu falei: porra, pai, fazer tudo isso. E é mais com respeito e medo do que, então, né? Eu falei: porra, sacanagem. Ele: você vai fazer isso. Se você quer ser um atleta, você vai fazer isso que eu tô mandando. Eu falei: tá bom, pai. E fui. E aí, um belo dia, cheguei pra ele, depois que eu entrei no time adulto, e falei assim: pai, por que você mandava fazer aqueles treinos toda hora? Que eu carreguei comigo o resto da vida. É aí que tá. Lembra que eu te falei que eu treinava na Itália? Além do normal, eu treinava a mais. Ele falou: porque a oportunidade vai aparecer, você não vai saber de onde ela vai vir. Então você concorda. Mas você tem que estar preparado, cara. Então você teve essa sorte. Eu tive essa sorte, mas estava preparado. E estava preparado. É tanto que você tinha apenas 19 anos quando decidiu a final das Olimpíadas de Barcelona em 92 e foi campeão. Isso. Como é que foi lidar? Aí, a medalha aqui, ó. A criança aí, ó. Que coisa linda. A primeira. Ó, mostra aqui com orgulho aqui. Qual a melhor câmera pra mostrar? Tá bom nessa aqui? Olha aqui, ó. Essa é daquela época, você cuida bem, né? Tá novinho, Pô, né? tem 33 anos. É isso aí. Você guarda onde isso aqui? Você dá polimento? Não. Manda no martelinho? Não, deixa guardadinho. Mas é porque, olha, tem gente que já recebe... Eu acho que a medalha olímpica daquela época era melhor, né? Eu não sei. É porque tem gente que recebeu medalha recentemente... Já tá descascando. Já tá descascando. É verdade, tem razão. Eu vi alguns depoimentos de alguns que caiu no chão, quebrou e tudo. Não, essa aqui tá... Parabéns, tá inteirinha. Amigo, parabéns. Valeu, Agora, senhora. como é que foi lidar com essa pressão daquele momento ali, campeão olímpico? Então, um jovem Sarah, de 19 anos. cara, a pressão assim, foi maior. Sua, da família, faz parte...
E como é que ficou a tua pressão arterial também? Porque deve subir, né? Então, ó, o que aconteceu? A gente não esperava. Primeiro, antes de mais nada, a gente não esperava ter sido campeão olímpico naquele momento. O time era muito novo. O time era montado assim de jogadores muito jovens. Era a nossa primeira Olimpíada. Tinha uma formação de esquema tático diferente, que nós revolucionamos o voleibol, que o Zé Roberto criou, colocando 4 atacantes juntos, que hoje não existe isso, voltou ao que era de antigamente, mas naquela época a gente conseguia fazer isso. E surpreendeu todo mundo. E a Olimpíada é um tiro curto. Se você não se adapta ao jogo do time adversário, você não joga 2 vezes contra ele, você joga uma vez só. Então, surpreendemos o mundo. Mas, enfim, quando eu cheguei na primeira vez na Olimpíada, cara, aquilo pra mim era um sonho realizado. O primeiro sonho, você colocar a camisa do Brasil no peito. Pô, já é uma coisa, um feito incrível. Você escutar o hino, pô, Ceará, é uma emoção sensacional, cara. Depois você jogar pelo teu país, né? E jogar, não ser um reserva, não desmerecendo o reserva, mas você jogar, você ter a responsabilidade de você entrar em quadra. Cara, isso puxar pra você, né? Foram 3 vitórias que eu tive pessoais assim muito importantes pra mim. E aí eu me via jogando, só que eu tinha sempre uma coisa que o pessoal pergunta sempre, teve pressão? Cara, a minha pressão era eu com eu mesmo, porque eu era muito novo e o conceito de você ser muito novo no esporte é que você não tem experiência e a qualquer momento você vai sentir a pressão e vão colocar um cara mais velho para jogar. Eu tinha um cara muito bom na minha cola, infelizmente falecido Pampa, né? E ele era um cara muito bom, muito forte, fisicamente já era um homem já, né? Pai de família, tudo. E ele ficava na minha cola. Então eu jogava para defender o meu espaço, porque eu falava, se eu vacilar aqui, o Pampa entra para jogar. E eu não queria, eu queria jogar. Então, em nenhum momento eu ficava pensando, né, poxa, eu sou novo, vou sentir a pressão. Eu falei, não, cara, eu tenho que manter meu lugar aqui. Se eu estou aqui é porque eu preciso. Eu mereço. Eu vou jogar, eu vou treinar, eu vou jogar, eu vou ralar, eu não vou abrir mão desse meu lugar, não. Por quê? Porque, vamos dizer, a gente chama hoje de frescura, né? Não se pode mais falar isso, né? Mas fala, eu não vou ter essa frescura de, sentir a pressão, eu senti o peso do jogo, o medo de jogar contra o americano, contra o russo, desculpa a palavra, puta que pariu, meu amigo. Eu vou enfrentar esse cara e daí? Entendeu? Se ele enfrentar, já tá se colocando pra baixo. Eu falei, eu vou a tua capacidade. Eu vou meter a porrada aqui. Feijão que não aguenta pressão, que não entra na panela. Você tem que ser cobrado, mas a maior cobrança é sua. Foi minha, foi minha. Né? Você vai esperar o outro te cobrar pra você ser bom? A oportunidade é sua. A oportunidade é minha. Você eu não quero entregar meu lugar. O cara é bom pra caramba, mas eu sei que ele já é homem, mas eu tô aqui também lutando pelo meu. Foi isso que aconteceu. Agora, você é um cara de genética até hoje incrível que você falou aqui, né? Tem a mesma força, não tem mais a mesma mobilidade, flexibilidade e tal. Tanto que você tem mais, mas você tem a visão dentro e fora da quadra. Quando você sacava lá, qual foi a velocidade do teu saque? 150. 150 quilômetros por hora. Você já sacou assim, forte, com essa velocidade ou mais, que derrubou alguém ali? Já! Derrubou mesmo assim, de pegar na cabeça, a pessoa apagar? Derrubei. Desligou o disjuntor? Desligou. Tem uma história bacana que é assim, nós fomos jogar contra os Estados Unidos, contra o Japão. E o japonês tem uma forma muito grande de defender bem, de não ter medo de sair da bola. Os caras encaram a porrada. Os caras japonês sempre faz assim, né, cara? Os caras desde a época da guerra. Rapaz, são kamikaze mesmo. Kamikaze mesmo, né? Os caras são foda. E aí, jogada vai, jogada vem, pulou pra cá, pulou pra lá, sobrou uma bola pra mim. Eu fui e dei. Pô! Cara, mas pegou em cheio no rosto do japonês. Pegou em cheio. Pum! Do jeito que bateu, ele caiu, cara. Ele caiu pra trás, desmaiou. Tela preta. Apagou. Aí eu, vou lá, né? Atravessei a quadra, porque não pode atravessar a quadra. É uma infração, assim, gravíssima você atravessar a rede. Regra? Tá na regra, você não pode. Mas eu olhei pro ar, falei, eu vou lá. E atravessei a quadra, comecei a abanar o cara, o cara desmaiou, Ceará. O cara literalmente desmaiou, apagou. O time inteiro do Japão veio, outros jogadores nós começamos a tentar levantar o cara. Eu sei que depois de alguns minutos, jogaram um pouquinho de água na cara dele. Ele acordou todo assustado. Quando ele assustou e ele viu aquele monte de gente em cima dele, e ele me viu ali, ele falou, ficou puto. Sai daqui, começou a me empurrar. Tá bom, eu fui pra quadra, beleza. Aí eu fui em direção ao saque. Quando eu olhei, eu me preparei pra sacar, ele tava do lado contrário.
Ele tava totalmente jogando desnorteado. no time do Brasil. Ele tava virado de costa pra quadra. Aí eu cheguei pro árbitro, professor, apontei pra ele assim, o árbitro, chamou ele. Aí ele virou pro lado de cá pra receber. Ele tava totalmente perdido, cara. E a marca da bola. O Mikasa. Esse vídeo na internet? Eu não sei, tem muitos anos, cara. Na época passou na Globo, o William Bonner que até falou: o Marcelo Negrão deu um nocaute no japonês, aí mostraram esse lance aí, Mas cara. você imagina uma pancada de 100. Mas ó, eu vou te falar. 150 quilômetros. Eu já tomei uma, velho. De quem? Eu já tomei. Foi um jogador muito bacana, o Kid, canhoto. Ele Kid subiu... Bengala. Não. Imagina. Não, o Kid, mas é brasileiro? Brasileiro. E aí ele subiu, atacou, deu uma bola, pegou na cara, assim, ó. Cara, você fica meio... Alguns segundos você apaga mesmo. Mas ele não era mesmo, não era a mesma pancada. Mas eu entendi, cara. Eu entendi que machuca mesmo. E se pega em cheio. Tem jogador que já perdeu a visão, entendeu? Porque dá um deslocamento de retina. Cara, é uma pancada. Rapaz, hoje você vai ver um jogo de vôlei, Ceará, ao vivo, você não enxerga a bola, cara. Você não enxerga. A pancada é muito forte. Muito forte, muito. Mas nunca aconteceu de alguém rápida. se machucar e ter que sair da quadra ou pro hospital porque levou uma bolada assim? Não, às vezes futebol acontece. Às vezes sai do jogo, você fica um pouco no banco de reserva ali, aquilo que eu te falei. Se dá um descolamento de retina, o cara sai do jogo. Entendi. Totalmente, entendeu? Mas acontece, quebrar dedo, eu já quebrei dedo também. Você sofreu uma lesão aqui, no joelho, né? Já sofri, foi o que me afastou, vamos dizer assim, foi a minha aposentadoria da seleção brasileira. Tava jogando, foi o primeiro ano do Bernardinho como técnico. A gente estava jogando contra um time lá na Holanda. Subi para atacar uma bola, o chão tava meio molhado, escorreguei e rompi o tendão patelar. Mesma lesão. Eu digo que é lesão de craque. Lesão de craque, né? Aí rompeu esse tendão, eu voltei a jogar ainda, mas já não da mesma maneira. E aí não fui mais para a seleção brasileira. Então foi a minha despedida da seleção. Pelo menos uma coisa que eu me orgulho muito, que desde o começo que eu entrei na seleção brasileira até o dia que eu saí, eu fui o titular. Eu não deixei de jogar. Mas você, por causa dessa lesão, você decidiu parar ou pararam com você? Porque você ficou fora das Olimpíadas de Atlanta, né? Na Atlanta eu fui. Eu fiquei fora, sou da outra, da de Sydney. Ah, foi da de Sydney. A de Sydney eu fiquei de fora. O erro. Então, eu joguei até Atlanta, joguei Barcelona e Atlanta. Aí depois Sydney eu já não fui mais, e depois da Grécia, que foi que eles foram campeões olímpicos, que eu teria sido bicampeão olímpico, eu não fui por conta da lesão. Agora mexe muito com o emocional isso, né? Como é que é? Dá uma insegurança, poxa, será que eu tô preparado? Eu tô no nível desses caras? Eu digo assim, são fases que te colocam em prova a todo momento. Né? Você ser atleta, você passa por depressão que você tem que sair sozinho, você passa por momentos de muita tristeza que você tem que arrumar um jeito de se automotivar o tempo inteiro. Por isso que atleta, cara, é um cara diferenciado psicologicamente. Porque a gente passa por todos esses momentos, muitas vezes sozinho. Muitas vezes longe da família, que nem. E é o tempo inteiro. Não é uma vez ou outra. Você vê, eu tô longe da família agora. Pai de família. Não vi o meu segundo filho nascer, tava jogando, entendeu? Ele me joga na cara isso até hoje, porra, dói, machuca. Mas eu fazia o quê, cara? Eu tava jogando. Em breve será, quem sabe, não tá muito longe, você ser avô também. Daqui a pouco, né? Aí vai desacelerar mais pra cuidar do neto? Não sei, né, Ceará? Porque dizem que o avô cara, é o pai com açúcar. Mas eu tô nesse meio do voleibol, e agora, que nem a gente comentou no começo, eu sou técnico do time. Estou com o objetivo lá no Ceará de ser o único time no Brasil que representa o Nordeste, que não tem time profissional. Então o meu é o único time profissional no Nordeste. O único time que, se subir para a primeira divisão, vai ser histórico, porque não existe time no Nordeste jogando a primeira divisão do voleibol do Brasil. Não tem. Então eu estou com esse objetivo, dono de time, né, tendo que folha de pagamento, pagar, correr. Eu sou o marketing, eu corro atrás de patrocínio, eu faço reunião, aí tem as minhas coisas particulares, eu faço isso e bolo o treino do time, eu vejo o time treinar, eu analiso o time adversário, eu converso com a minha comissão. Cara, eu faço milhões de coisas o dia inteiro. Quantos colaboradores tem na sua empresa, no seu time? São 30, né? 30. Só de atleta. E você é o cara que fica responsável por pagamento, é o técnico, tudo. Pagamento tem a minha mulher que cuida da parte financeira, que a gente já tem a empresa das academias
academias, tem mais uma secretária que ajuda também no pagamento da galera. Aí eu tenho um marketing que trabalha lá junto comigo, tem uma coordenadora que trabalha junto comigo, um assistente técnico, não, 2 assistentes técnicos, um preparador físico. Enfim, a gente tem essa parte toda aí. Quando você jogava, o que era mais difícil de encarar? O bloqueio do adversário ou o técnico bravo com você no vestiário? O bloqueio. Não, porque assim, tinha muita discussão no vestiário. Sim, sim. Mas o bloqueio era mais difícil? Era mais difícil. Como é que você, com 2 metros de altura, encarava uma bronca de um técnico naquela época? Cara, eu vou te ser sincero. Você abaixava a cabeça ou você ia pra cima? Não, eu não tive técnicos que pegaram no meu pé, não. Não tive. Você era disciplinado, né, cara? Disciplinado. Era um cara que eu não tive problema nenhum com o técnico. Nenhum. Na hora do tempo, quando ele pede tempo, geralmente o time inteiro vem pra escutar o técnico. Eu ia... Os caras nunca reclamaram. Eu ia, pegava minha toalha, me secava, porque eu sempre suava muito, principalmente no pé. Meu suor escorria muito no pé, então eu tinha que, muitas vezes, trocar de tênis, porque ficava encharcando o piso o tempo inteiro. Tomava meu Gatorade ou minha água ali. Nenhum técnico chegava pra mim e falava, eu preciso que você faça isso, isso, isso. E com o jogador? Nada. Com o jogador já teve treta. Do próprio time ou adversário? Não, do próprio time. Adversário não. Adversário eles me respeitavam, mas do mesmo time já teve. Já teve quem? Pode falar nomes assim? Pode. Teve um episódio, inclusive, que foi a virada de chave da nossa geração, com o Tandy. A gente estava jogando contra os Estados Unidos. Eu sou oposto. Oposto é atacante. Atacante é aquele cara, na minha posição, que ele tem que botar todas as bolas no chão, da onde quer que ela venha, da onde ela sair da quadra, de qualquer região da quadra, com bloqueio duplo, triplo, mais 3 caras para defender, o time que está do lado de fora gritando o que você vai fazer, o técnico, scout, tudo que tá ali para te pegar, você tem que botar a bola no chão e se vira. Essa é a minha função dentro do voleibol. O matador. O cara que não pode pensar, ele tem que chegar e matar. Acabou. Não tem erro, não tem desculpa, não tem erro. Futebol é o centroavante. É o centroavante, beleza. O Tandy é um jogador que é o passador. É o cara que prepara a primeira bola para o levantador decidir para quem ele vai jogar. E nesse dia, o que estava acontecendo? O saque do time adversário estava forçado, o Tandy não estava conseguindo passar bem, espirrava o tempo inteiro. Quando o passe sai muito ruim, fica uma bola que a gente fala obrigatória. Não quadrada. É uma bola que vinha quadrada e uma bola obrigatória que não dá opção para o levantador nenhuma. Quando você, olhando o jogo como adversário, percebe que o time de lá tem uma bola obrigatória, você já arma todo o teu time para aquela bola. E Entendi. Os caras me pegando. E me pegando. E aí o Tandy, porra, vamos virar essa bola. É o que falo no esporte do MMA, telegrafar. O cara já sabe. Isso, já sabe. E aí o Tandy reclamando. Porra, Marcelo. Aí eu. Porra, velho. Se você passar essa bola melhor, vai dar mais opção pro Maurício. O Maurício pode escolher outros jogadores. E pode ser que eu tenha uma facilidade um pouco melhor também, porque tô muito marcado. Porque você erra tudo. Entendeu? Aí tudo. Não, calma. Aí ficamos nessa. Aí o Zé pediu tempo. Quando o Zé pediu tempo. E o Zé ia falar, eu falei, Zé, se for pra ficar passando igual o Tandy tá passando, deixa que eu passo. Aí o Tandy ficou, pô, tá falando o quê, moleque? Não sei, aquela briga, né? Pô, vai se fuder. E o Zé não falou nada. O Zé é técnico só olhando a gente brigar. De plateia. De plateia. Beleza, eu entrei na quadra puto, o Tandy mais puto ainda. O Tandy começou a não errar nenhuma bola. A bola vinha pra mim, eu comecei a não errar nenhuma bola. Foi a primeira vez que nós ganhamos dos Estados Unidos, antes da Olimpíada de 92. Um barraco que deu certo. Um barraco que deu certo. Aí o que aconteceu? Se adotou, porque é assim, Ceará. É muito difícil, cara, e eu como técnico, como jogador, né, ex-jogador, mas a gente respeita muito o parceiro. Deixa pro técnico peitar. Mesmo eu sabendo que você tá indo na balada, mesmo eu sabendo que você tá emendando a balada com o treino e treinando mal, você não vai ser o cara não fala. Né? Você não vai ser X. O cara não fala. Só que aí, o que aconteceu? Nós passamos a partir desse momento a um cobrar o outro o tempo inteiro. E aí se construiu uma coisa na seleção brasileira que é assim, você pode fazer a cagada que for fora, mas a partir do momento que você entrou aqui dentro, você tem que jogar. Então nós construímos isso daí e hoje é o conceito que tem na seleção, mas começou com a gente ali. Mas foi muito bom isso, porque você tirou o melhor dele. Não, evoluímos, entendeu? Não, ele tirou o melhor de você e você... Sim. Então tá bom, passa...
a bola melhor, que vai ter mais ponto. E aí você recebia a bola boa, fazia ponto. O Maurício também. Maurício, então tudo começou a fluir melhor. Mas porque teve uma cobrança. Você era pra ser técnico, viu? Não, isso não, é bom, não é, isso rapaz, é muito bom. Eu sou muito porque chato. Você saber descobrir o que o jogador tem de melhor. Às vezes o cara é muito bom, mas tá na posição errada. Tem Às vezes isso. não tá num dia bacana. Sim. Quando a gente acha que a gente não vai ser bom naquele dia, aí às vezes que a gente é melhor. Tem que ter alguém pra cobrar. Quando você tem esse excesso de confiança, beira muito a arrogância, né? Eu aprendi assim, Ceará, que você tem que ter, pelo menos eu agora na minha nova profissão aí, vamos dizer assim, eu não posso ter, não é papas na língua, entendeu? Mas eu não posso ter milindre. E eu não posso... Não pode medir as palavras. Eu tenho que falar a verdade, entendeu? E eu chego e eu falo a verdade, o cara fica puto, não fica puto, mas eu falo, cara, é isso que tá acontecendo. Hoje, como técnico, entendeu? você deixa o cara no banco, assim, se o cara fala demais, assim, tá muito arrogante, fica aqui no banco. Deixa. Fica 3 jogos sem atuar. Deixo. Já tive algumas situações que quando eu era o contratado, técnico contratado, já fui mandado embora por causa disso. Porque o cara... Aí entra aquele esquema todo. É o cara que tem que jogar. Eu falo, mas não tá rendendo no treino. Não, mas o cara é o cara mais caro do time. Mas não tá rendendo no treino. Pô, mas você tá fugindo... Aí vem aqueles acordos que eu não quero, né, nem comentar. Eu falo, cara, eu não tenho nada a ver com isso. Você não tinha autonomia no começo. Eu não tenho autonomia, eu não consigo botar o time que eu quero. O cara sabe que ele é o titular, sabe que ele ganha mais, mas o cara vai na gandaia, o cara chega atrasado, o cara treina mal, o cara finge lesão para não treinar, porque chegou, né, da balada, então tá cansado, então precisa dormir. Então eu falei, cara, eu tô vendo tudo isso, porque eu fui jogador. Então eu sei que isso tá acontecendo, então esse cara não vai jogar. Aí a diretoria, mas tem que jogar, Eu falo, não, pra mim não vai jogar. E na sua época lá na Vila Olímpica? Sim. O que era mais difícil? Dormir, comer ou resistir a dar uma escapadinha pra balada, pra curtir? Ou você não era disso? Não, eu não Quem era. Era o mais baladeiro, assim? Quem eu não era? Era. O Tandy, o Maurício sempre foram caras mais agitados. Mas eles iam pra balada e voltavam cedo? Não podia. O Zé soube controlar muito bem. E você já era casado ali. na época? Não, na época não, só namorava. Só namorava. Mas era um cara, aquele Caxias, focado. Focado, você era muito chato, hoje, cara. Bebia alguma bebida alcoólica? Não, nunca bebi, nada, nunca fumei. Cara, o cara careta demais, velho. E agora, demais. depois de um senhor, porque nós temos a mesma idade, 52 anos, agora você está aproveitando a vida, você consegue separar um tempo para curtir com a sua esposa? Eu posso dizer pra você que eu tô um pouco melhor. Ainda mais morando na tua terra, que é um paraíso. Ali é maravilhoso. Né? Então eu tô um pouco melhor, mas eu ainda continuo um pouco com aquela cabeça de, cara, eu sou o técnico do time. Se o time não tá indo bem, perde um jogo, eu não posso ir pra praia. Olha a minha cor. Branco ainda. Eu não posso ficar indo pra praia porque vai pegar mal hoje em dia com rede social. É que você tá com o objetivo de tirar o time da Série C, né? Isso, da B agora. Da B pra ir pra... Você tá com esse foco. Tô com esse foco. Por causa de 2 pontos não foi. 2 pontos esse ano, cara. 2 pontos. Quase foi pra B. Quase fui pra A. Quase fui pra A. É que você... Mas enfim, a gente tá no caminho certo. Esse ano eu acho que a coisa vai bem. Mas eu tenho que ser exemplo também, né, Ceará? Eu não posso chegar e, como técnico, ir pra praia o tempo inteiro. Chegar no treino todo bronzeado. Entendeu? Não dá. No meio... Você se cobra mais do que os outros se cobram, né? Me cobro demais. Até hoje é assim. Até hoje. Porque cobrança é diferente de culpa. Culpa você fica mal. Eu já tive esse período já, de falar, pô, como é que eu vou me sentir culpado quando eu não consegui fazer o meu melhor? Mas por que eu não fiz o meu melhor? Porque eu vagabundeei, porque eu não me esforcei, porque eu não tava, né, nem aí, tá errado. Aí eu fico mal. Mas se eu tô lá, eu tô estudando, eu tô dando treino, eu tô me empenhando, eu tô chegando mais cedo, eu tô hoje, né, como treinador, eu analiso o meu time, eu vejo como eu consigo tirar o melhor de cada um, e eu vejo que o cara tá dando o melhor dele. E a gente perdeu o jogo. Eu falo, cara, tá beleza, não dá pra ganhar todas. Mas eu vi que você tá se esforçando, eu vi que a tática que eu usei foi uma tática boa, deu certo por 2 pontos. Foi uma coisa que, aquilo que eu te falei, uma outra jogada que poderia ter acontecido, não aconteceu, o jogador teve uma escolha errada, mas ele não deixou de jogar bem o ano inteiro. E quando acaba o ano, Ceará, aí é que, vamos dizer assim, é o tesão de você falar, cara, eu fui bem. Eu tenho que ter aquela autocrítica, eu falo, eu fui bem. Quando você percebe que teus jogadores, todos receberam propostas de outros times. E todos os jogadores do Brasil pedem para os procuradores te ligarem para estar no teu time.
Então aí é a melhor que resposta. você sabe que você tá foi indo bem. Você tá indo bem, entendeu? Agora, o que é difícil pra você, que eu vejo assim no futebol, nem sempre o cara que jogou muito vai ser um bom técnico. É, um grande técnico, isso eu conheço. Né? Uhum. Na verdade, e às vezes o cara que não teve tanta expressão como jogador vira um bom técnico. Como é que é no voleibol? Você, assim, eu tô vendo que você é focado tanto sendo liderado como liderando. Você já se prepara psicologicamente, porque você sabe que com 52 anos, daqui a pouco você pode ser técnico de uma seleção brasileira. Você já se vê fazendo isso? É o teu objetivo? Não é. Meu objetivo de vida não é ser técnico de seleção. Não é esse. Acho que ainda tem muitos anos do Zé e do Bernardinho. Embora tenha alguns técnicos aparecendo aí que estão na minha frente, muito melhores do que eu, já estão sendo campeões brasileiros, já estão com times mais evoluídos financeiramente, um padrão de investimento muito maior. Então ainda não me vejo ainda, Ceará, não me vejo. Eu acho que seleção brasileira toma muito tempo, cara, muito tempo é 1000 vezes pior. Se hoje, como técnico de clube e dono de time, eu já estou longe da minha família, de seleção brasileira esquece, cara. É uma dedicação, assim, enorme. Você tem que estar muito bem acolhido pela tua família, porque, cara, não digo nem 24 horas, cara, não sei quantas horas, o dia inteiro focado na seleção, focado em tirar o melhor, focado em outros países, tendo que viajar. O que eu viajo hoje pelo Brasil, você tem que viajar pelo mundo. Cara, é outra pegada, é muito difícil. Agora, já que a gente tá falando da seleção, o que você acha hoje, na sua opinião, um cara que é campeão olímpico, técnico, né? Como chama o time? Nord, né? Nord. O Nord. Como é que você vê hoje a seleção brasileira de voleibol? Quais são os prós e contras da nossa seleção? Bom, as coisas boas, né? O Brasil hoje embora a gente, né, falta algumas coisas fora a quadra, né, de investimentos, mas hoje o Brasil é um centro de referência mundial no voleibol. Tá? Tem o centro de treinamento chamado Saquarema, lá em Saquarema, que são, acho que 5, 6 quadras só de voleibol, uma estrutura fantástica, aparelhagem de primeiro mundo, tudo que você pode imaginar. Então não falta nada. Então nos tornamos uma referência. Depois da primeira Olimpíada, tudo mudou, Ceará, tudo mudou. Eu sou da época que era o patrocínio. Era o pai que dava o dinheirinho. O teu pai bancou você também? Me bancou também. Pô, eu com 19 anos jogando na seleção, comia que nem um cavalo, ia jogar fora. Pô, ele arrumava, fazia um câmbiozinho, ia me arrumar 50, 60 dólares ali pra eu poder comer alguma coisa. Aonde? Sempre no McDonald's, né? Que é onde a gente conhece. Mas enfim, e mudou totalmente isso. Entrou o Banco do Brasil e, pô, Ceará, revolucionou o voleibol, cara. Revolucionou. É um banco que patrocina até hoje, que dá milhões. Eu descobri porque é que o Banco do Brasil patrocina o vôlei. Por quê? Porque outro dia eu fui no caixa eletrônico, fui sacar e ele me bloqueou. Piadinha pra dar uma... Essa é boa. Mas pode, assunto sério, dessa, desculpa, gente, mas continua. Muito bom. Aí, o que acontece? O banco revolucionou o voleibol, cara. Deu toda a estrutura, todo o suporte pro voleibol e é o que é hoje. Somos referência. Dificilmente você não vai ver o vôlei subindo no pódio. Seja numa Olimpíada, seja numa Liga Mundial, a seleção brasileira ou ela ganha ou ela tá entre as 3 melhores. Muito difícil não tá. Hoje pode ser assim, agora vem uma parte negativa, né? Que eu acho assim, muito se evoluiu em tecnologia. Hoje, os técnicos, a comissão técnica, todos com computador no banco de reservas, fonezinho, câmera, videocheck da bola foi dentro. Cara, análise de jogador. Muito mais profissional. Cara, é muito profissional. Mas a gente está passando por uma fase, digo agora, esse ciclo, né? De jogadores que não são, assim, na minha opinião, jogadores tão, não vou dizer bons, não são tão craques. Eles são bons naquela posição. Mas, na minha opinião, Ceará, é uma coisa, vou tentar te explicar aqui, pessoal de casa aí, tecnicamente falando. Na nossa época, quando nós ganhamos, nós fazíamos jogadas diferentes. Até o momento, enquanto nós jogávamos igual, mesmo tipo de jogo contra americano, russo, holandês e por aí vai, a gente não ganhava. Nós chegamos com um sistema de jogo diferente. Nós ganhamos, surpreendemos. Beleza. A minha geração saiu, entrou a geração do Giba, Ricardinho. Era um jogo diferente, era um jogo acelerado, era um jogo com outro tipo de bola. Nós surpreendemos o mundo, ganhamos. De lá pra cá, o nosso voleibol começou o quê? Precisamos de jogadores de 2,10 m. Tem jogadores de 2,20 m, cara, na seleção brasileira. Os caras gigantes, 2,15 m, 2,20 m, isso aí é o quê? É um jogador europeu. E nós começamos a jogar o mesmo voleibol da Europa.
Nós não estamos jogando diferente. Mas isso vale também para o futebol, né? Então, a mesma coisa, é a mesma coisa que eu falar para você. Então a gente parou com aquele jogo de ginga, paramos com aquele jogo. E no voleibol tinha a mesma coisa. A gente tinha jogada, tinha o Viagem ao Fundo do Mar. Quem inventou? O Renan, o Jornada nas Estrelas. A gente estava sempre inventando alguma jogada, entendeu? Criando alguma coisa e surpreendendo o adversário. Quando a gente começou a jogar igual, de igual para igual, nós começamos a perder. E essa geração que está aí, ela está muito focada no eu só sei fazer isso e ponto final. Eles não estão, a gente não está criando uma geração de mente aberta, você sabe jogar pelo meio, você sabe jogar pelas pontas, você sabe fazer uma jogada diferente, então vamos usar isso a seu favor. Eles estão muito focados em, não, eu só faço isso e eu vou ser bom nisso e só faço isso e acabou. E aí, lá fora já é assim, entendeu? O cara é muito bom numa posição, acabou. Manda ele bater a outra, ele é cego. Esquece, nem... Ele não consegue fazer o que você fazia. Você jogava bem, tanto atacando, defendendo. Isso, a gente jogava em várias posições. E na hora que alguém se machuca, às vezes não tem um cara pra colocar. Não tem um cara pra colocar, entendeu? Então mas o Brasil isso talvez a tendência assim. que você falou mundial, né? Isso aí são os contras. Os contras. É que assim, no mundo, lá fora, é assim. O Brasil é que era diferente. Por isso a gente conseguia surpreender. Isso vale pra qualquer esporte mundial? Eu acho que sim. Se você tem um algo a mais, você surpreende o adversário. E era isso que você buscava? Porque eu vejo assim, ó, quando criaram o MMA, né, que é as artes marciais, né? Se o cara era bom só no Muay Thai ou no Kung Fu, no Karatê, e era ruim no Jiu, ele ia perder para um adversário que era bom ali com mata-leão. Hoje o cara tem que ter um pouco de tudo, então né? O cara tem que ter noção de um pouco de tudo. Vale pro voleibol. Vale pro vôlei também. E não tem. Não tem. Antes tinha muito isso. Tinha muito isso. Você entrava para jogar voleibol quando criança, você fazia um pouco de tudo. E depois se definia qual era a mesma coisa, guardadas as proporções, no rádio. Quando o cara começava no rádio, ele sabia fazer o texto dele, operar a mesa de áudio, falar, fazer locução, enfim. É bom saber. Não é que você vai usar, mas se precisar, você sabe. Concordo com você. E hoje parou, entendeu? Então a gente está penando muito em relação a isso. Então é um ponto negativo nisso aí. Não só a seleção, o voleibol nacional, nosso. No meu time, para você ter uma ideia, esse ano, aconteceu uma situação justamente nesse formato. Eu tinha um oposto, contratado, muito bom, não estava rendendo. Oposto, não estava rendendo. Nós perdemos um jogo, perdemos outro jogo. Tinha um jogador na ponta que sabia jogar de oposto, mas não gostava muito. Mas sabia jogar muito bem. Eu cheguei para ele, falei, cara, eu preciso que você jogue de oposto. Não, mas Marcelo, porra. Eu falei, cara, quebra esse galho pra mim, por favor. Você foi pedir, né? Eu fui pedir pro cara. Foi pedir um técnico pedindo, ó. Aí ele, tá bom, vai. Por você eu vou fazer. Nós chegamos na final do campeonato. Porque e ele jogou melhor? E ele jogou bem, entendeu? Mas ele não é a função dele hoje, vai profissionalmente falando, ele é ponteiro, ele não é oposto, mas ele cobriu, tapou esse buraco. E graças a Deus que ele topou fazer isso. Porque o cara que joga nessa posição não tava rendendo. E não rendeu o ano inteiro. E pro cara que tava jogando, que foi substituído por ele, que não era da mesma posição, o cara deve ter... Puxa, o cara que era de outra posição jogou melhor que eu. Jogou melhor que eu, Isso é ruim, mexe psicológico, né? Não. Um atleta tem que ficar calmo quando tem uma pressão do técnico, da torcida, da imprensa, e o empresário ou o CEO. Qual a diferença da pressão de um atleta para a pressão em cima... A nossa de técnico, do empresário, né, e de dono de time, a gente quer o melhor resultado. Primeiro eu me vejo como técnico, então eu tenho que tirar o melhor do cara e entregar o melhor e, porra, perdeu, mas foi o melhor resultado. Tirei tudo do cara, tô com a consciência tranquila. Como dono de time, eu preciso botar esse time o mais alto possível, porque eu preciso entregar aos patrocinadores um lugar melhor. Mas quanto mais se ganha no jogo, mais vai aparecer. Então, vai aparecer marcas. Isso, por exemplo. Maior vitrine você vai ter. Isso, nós tivemos esse ano 3 jogos com transmissão ao vivo pela Sport TV. Isso, na métrica ali, dá um resultado muito bom para o investimento. Beleza, show de bola, né? Agora, o empresário, ele quer ver o jogador dele jogando. E ele não quer nem saber se o time tá ganhando ou se tá perdendo. Ele quer o cara dele jogando. Ele quer jogando ele quer botar o cara dele jogando. Se o outro tá mal, se o levantador tá mal, ele não tá nem aí. Mas o meu tá jogando bem. Por quê? Porque ele pega um vídeo dele editado, só dele, do jogador dele, e ele manda para outros clubes. E fala, ó, o meu jogador como tá. Perfeito. Entendeu? Então são, como é que fala assim, são situações diferentes, né? Mas todo mundo vê o seu, né? Exatamente. Como é que você define, Marcelo,
um líder dentro de uma equipe de alta performance, seja no esporte ou no mundo corporativo? Como é que você enxerga esse líder? Eu acho assim, que antes de falar sobre alguma coisa, você tem que saber. Você tem que estar preparado. E você tem que saber o que você está falando. Então vão te cobrar. Vão te cobrar e você tem que saber. Se você conseguir demonstrar, melhor ainda. Eu já cheguei a ter alguns momentos que eu falava pro cara, vem aqui, bate o pé aqui e vai bater essa bola do outro lado. Ah, não? Então peraí. Fulano, fui, bati, o cara, puta merda. Como é que esse cara faz isso? Eu mostrei em vídeo meu jogando. Olha aqui, eu faço isso aqui. Como é que você não consegue fazer? Como é que você diz que isso não existe, que isso é impossível? Então esteja preparado, esteja sabendo daquilo que você vai falar. Entendeu? Demonstre pro cara, caso possível, caso você precise. Porque se você mostra pro cara que você sabe, que você entende, que você sabe o que você tá falando, não tem como o cara contestar, Ceará. E você ganha esse cara. Em vídeo, né? Isso, e você ganha esse cara. Fala, puta, mas esse cara... Se ele fez, eu também consigo fazer. Não, e esse cara é bom, pô. Ele tá mostrando, ele sabe fazer, ele sabe o que ele tá falando. Tá? E, inclusive, a gente tem uma coisa muito séria, que você falou no começo, técnico que foi jogador e técnico que é estudioso. O técnico que é jogador tem muito mais moral com o grupo. Por quê? Porque o cara jogou, o cara passou por aquela situação, o cara teve naquela pressão, ele sabe o que é aquilo, ele sabe o que é a pressão de fora, ele sabe o que é a pressão do técnico, ele sabe o que é a pressão do procurador, da família, ele sabe o que é. Um cara que é estudioso, eu respeito demais. Respeito. Mas, cara, você tá ali, sentindo a pele, olhar na cara do adversário ali, que o que divide a gente, você ainda tá longe de mim. Eu no adversário é a gente grudadinho aqui, cara, porque o que divide é uma rede de vôlei, você já viu? E eu tô olhando a cara do cara ali, cara. Você olhar de cara a cara no teu adversário é muito diferente, Ceará, do que o cara que ficou ali na pranchetinha estudando. Velho, é diferente. É diferente. E tem muita coisa assim do jogador, que o cara era profissional, seja do vôlei, de qualquer esporte, e a imprensa falar, né? E hoje inverte. O cara tem até briga em programa de TV. Ah, mas você não sabe o que tá dentro de um campo, de uma quadra. Aí você não sabe o que tá do outro lado aqui da imprensa, que quer ser o jornalista, você não sabe falar. Aí o cara vai lá, passa o tempo a briga, o cara tá dividindo ali a cabine. É verdade. Aquele mesmo cara que falava mal dele, o cara foi lá, se especializou. Quer dizer, o ego é uma coisa que tem que controlar também, além da pressão. Como é que você lidava com o ego dos seus colegas, não o ego dos adversários? Como é que era isso dentro da quadra e no vestiário? Eu, por ter sido um jogador de alto nível, os jogadores, tanto adversário como os jogadores do meu lado, me respeitavam. Por quê? Veja bem, a minha posição era um cara de matador. Era um cara que, Ceará, os jogadores chegavam pra mim e falavam assim, Marcelo, hoje eu não tô bem. Vou pedir pro levantador jogar todas as bolas pra você. Ganha esse negócio pra gente. Comissão técnica chegar pra mim e falar, Marcelo, se ganhar o jogo vai ter um prêmio. Eu preciso pagar minhas dívidas. Preciso que você jogue bem, cara. Porque aí a gente vai ganhar esse prêmio. Pô, que pressão, hein, Eu falava, pode deixar, deixa comigo. E eu chegava no jogo, falava pro levantador, falava pro Maurício, se um dia você tiver oportunidade de entrevistar ele, Ricardinho, qualquer um desses grandes levantadores, pode perguntar se eu não chegava pra ele e falava, eu quero todas as bolas pra mim. Bota as bolas todas aqui pra mim. Eu vou derrubar essa bola. Todas. Os caras, pode deixar, Marcelo. E os caras jogavam. E tome bola pra mim, eu tomo porrada, acabava o jogo, o nego me abraçava, chorava, agradecia o caramba. Entendeu? Você sempre foi o cara de puxar essa responsabilidade. Isso, então eu tinha essa responsabilidade. Deixa comigo. Eu sabia, chamava e os caras me respeitavam. Então quando eu via um carinha querer crescer pra cima do técnico, responder, brigar com o cara do time, eu chegava junto e falava, baixa a bola aí, velho. Se eu tô fazendo o que eu tô fazendo e eu não sou que nem você, por que você vai dar uma de estrelão assim, entendeu? Eu chegava e os caras respeitavam. Respeitavam. Tem gente que realmente não acha que sabe tudo e não sabe, né, cara? Não sabe. Porque uma coisa é ter na teoria, outra coisa é na prática. Queira ou não, você viveu coisas que muitos não viveram, né? Sim. E quanto mais você subir, você tem que falar, poxa, peraí, calma. Será? Cara, é que o mundo hoje em dia é outro, né? Essa molecada é difícil você conduzir eles. Você tem esse negócio aqui, rede social. Que todo mundo acha que é poderoso. Todo mundo, que deu voz pra todo mundo, né? Todo mundo acha que sabe tudo o tempo inteiro. Mas quando a gente chega fora e fala, desliga o celular, vem cá um minuto. Você vai lá na orelha e fala e bota o cara no lugar dele. Às vezes dá certo. Às vezes o cara, fica, não sei o quê. É que o ego talvez seja maior do que o talento dele. Eu vou falar, cara, tudo bem. Lá na frente você vai saber o que eu tô falando. Entendeu? Você vai sentir essa pressão. Tem que quebrar a cara pra aprender. Mas aquilo que eu te falei, eu não deixo de falar e eu não deixo de mostrar. E eu mostro.
tanto em números, como eu mostro em vídeo, como eu mostro resultados. Eu falo, tá aqui, ó. Então, você quer chegar longe, você precisa treinar mais. Você quer chegar longe, você precisa parar de ir para a gandaia. Você quer chegar longe, você tem que chegar mais cedo aqui, você tem que ficar além para treinar. E exemplo, você pega jogadores que hoje são mais antigos e os caras têm essa cabeça da antiga ainda. Eu digo jogadores de 30 e poucos anos que eu tenho no meu time e os moleques de 22 anos acabam o treino e quer ir embora. O cara de 34, 35 tá lá, Marcelo, mais um carrinho de bola para mim aqui. Aí o cara para, olha e volta a treinar, velho. Isso eu que é legal. Cansei de ver, entendeu? Tô lá com os jogadores mais velhos, acabava o treino, acabou a moçada. Marcelo, dá uns 2 carrinhos de bola a mais pra mim aqui, bora lá. Aí o cara, novinho, já tá tirando, aí ele olha. Eu vou também, e bota... E vai também. Tem sempre alguém observando. E você sabe, porque aquele cara ali, ele não tem o talento que aquele outro tem, mas aquele já quer ir embora faltando 10, 15 minutos. E o outro que não é tão bom quanto ele, mas tá ali se esforçando. Você tem que ter os exemplos também, é importante. É importante pra isso. Você, o inimigo do bom é o ótimo e do ótimo é o excelente. E o que é que o cara tem que ter pra chegar à excelência? Putz, ele tem que abdicar de tudo que é bom da vida. Como você fez? Ele tem que abdicar, cara. Não tem jeito, velho. Não tem jeito. Não cai do céu. Não cai do céu. Não cai do céu. Você tem que... Treino, dedicação. Você tem que treinar, se dedicar. Você tem que ter foco o tempo inteiro. Você tem que ter alimentação, né? Embora, como eu te falei, as coisas são diferentes da minha época. Na minha época, Ceará, não tinha suplementação. Não existia isso aí na nossa época. Não tinha creatina. Você falou, mandava um McDonald's com banana pra tirar cãibra. Whey protein. Não tinha nada disso. Hoje tem, mas os caras têm que saber se cuidar. Entendeu? Tem que saber comer, não tinha. Hoje é mais fácil, talvez. Não tinha o iFood de uma vida que entrega comida, não tinha isso, entendeu? Então você tem que saber se cuidar e tem que treinar com vontade, sabe? Se entregar na hora do treino ali, pedir não tá bom, vamos fazer a mais, vamos repetir. Cara, o perfeccionismo e a dedicação. São poucos anos da tua vida que você vai dedicar aquilo, embora parece muito, perpetua, mas cara, é muito pouco tempo que o cara tem como atleta profissional. Então, você vai jogar ali 10, 12 anos no alto rendimento. Depois você começa a cair. Não tem como. É normal, genética, idade, falta de treino. Ceará, juro por Deus, cara. Eu torci o pé hoje. Torci o pé. Amanhã, ele já tava bom. Agora, quando você vai ficando mais velho, passa dos 35, você torce o pé. Dali a 6 meses ele volta, cara. É verdade. Você fala, puta tem que aceitar isso, né? Entendeu? Então, você tem que aproveitar e se dedicar. Mas é assim... Aqueles garotos que são novos, que estão nessa pegada, são diferenciados. Os que ainda estão esperando vir o resultado, 2 horinhas de treino, só 2 horinhas de treino, acabou, vou embora. Cara, um dia vai chegar, mas vai demorar muito. Muito tempo. E pode ser que nem chegue. Entendeu? Então, a gente fala, a gente conversa, mas é aquilo que eu te falei, são muitas informações, aí vem a rede social, vem não sei o quê, vem namorada, vem, né, o empresário, não tá bom aqui, a gente te leva para outro lugar que protege, entendeu? Demais o atleta, não, você não tá jogando aqui, mas calma que eu vou arrumar outro lugar para você. Então, é muito diferente, e é diário, é uma luta diária, você tem que estar falando o tempo inteiro pros caras o que tá acontecendo. Jogador que... Cara, na nossa época, você tomava um tapa na orelha se você fizesse isso, que é o quê? O jogador faz um ponto, vai pra torcida, faz coraçãozinho pra mulher. A gente, rapaz, presta atenção no jogo. Que porra é essa? Não, o cara faz dancinha. Faz dancinha, entendeu? No vôlei também? Também. Ou o quê? TikTok. Rapaz... Será não tem como voltar mais pra trás, entendeu? Você tem que se adaptar, cara. É difícil. Se o cara fizesse naquela época coraçãozinho, apanhava da esposa? O que na época? Mas você não mandava beijo pra ninguém, não, pô. No jogo, você tá ali focado naquilo aí, mas hoje não. É coraçãozinho. Hoje virou espetáculo. Virou espetáculo. Aí dá tchauzinho, aí faz dancinha, requebra. Meu Deus do céu, cara, presta atenção no jogo. Entendeu? É complicado, mas a gente tem que se adaptar. Você entendeu? Porque eu te falei que eu tenho uma queimação no estômago, que a minha mulher falou, cara, você como tá, você vai morrer, cara. Aí eu, pô, não é fácil não. Hoje a pressão, como é que tá a pressão? 12 por 8, não, 12 por 7, tá bem. Eu faço meu check-up, tá bem. Já feriu hoje. Já, mas cara, é brabo. Quando começa a temporada, eu já me preparo e falo, sei lá o que tá por vir, entendeu? Mas tem isso, cara. E o pior é o seguinte, aquilo que eu te falei, não volta pra trás. A gente tem assessoria de marketing do time, tem que ter as dancinhas dos caras pra chamar mais seguidores. Você participaria da dancinha? Não, eu já falei que isso eu não faço. Da dancinha não. Mas se tiver se ganhar agora... Não faço. Se subir de categoria. Não faz faço. A dancinha. Dancinha não. Os filhos estão fazendo dancinha? Os filhos fazem, cara.
Fazer o quê, né, velho? Faz, cara, faz. Ô, Marcelo Negrão, o que é que ninguém sabe sobre você, o atleta, pai de família, o técnico, por trás da história de sucesso que a gente vai saber agora aqui? Eu acho que o pessoal não imagina o tanto de coisas boas que eu abdiquei da minha vida. Eles não têm noção. Por exemplo? O nascimento do meu filho, vários e vários aniversários de casamento. Por quê? Ou estava treinando, ou estava viajando, ou estava jogando, né? Então são coisas importantes, datas comemorativas que eu não estava junto, cara. Que eu não estava junto. E hoje o meu filho mais novo, o danado, ele me joga na cara até hoje, velho. Ele não sabe o quanto isso machuca, mas machuca. Né? Pô, papai, você tava jogando? Eu falei, cara, mas... Qual o nome dele? Fala o nome dele. Matheus. Matheus, fala pro Matheus aqui na cara. Matheus, o papai fica magoado, não fala mais. Eu já falei pra ele para de ficar jogando na minha cara. Tem 18 ou de 20? Tem 2 metros. Tem 2 metros. 18 anos, 2 metros. É o que quer ser... É o Avatar. É o que quer ser médico, gigante, né? Mas, enfim, então, assim, são coisas que as pessoas não imaginam, que a gente passa, né? Que a gente passou por conta do voleibol, cara, pra deixar aquilo que a gente mais ama, né? Que hoje é o esporte que eu fiz, né? Que é o que me sustentou, o que me sustenta até hoje, o que deu a condição de vida que eles têm. Enfim, que eu sou quem eu sou por conta do voleibol. Coisas que a gente passa que ninguém imagina. Né? Acha que é tudo uma maravilha, Você fez isso também para dar uma boa vida à sua esposa, à sua família, né? Porque sim, sem dúvida. Tem uma diferença de herança e legado. Sim, herança é aquilo que você deixa para os filhos. Sim. E o legado é aquilo que você deixa nos filhos. Não, eu tenho uma coisa que, já que você tocou nesse assunto, muito bacana, será que é assim? O Gabriel, apesar de ser meu filho, ele nunca falou que ele era meu filho para conseguir alguma coisa no esporte. Ele fala, eu vou... Deu carteirada. Eu vou atrás do meu. O Matheus é a mesma coisa. Ele tá no vestibular, ele quer uma faculdade pública. A gente, pô, filho, mas se não der, a gente tenta pagar. Falei, não. Eu vou conseguir a pública, cara. Eu tenho que conseguir a pública. Ele falou isso pra mim. Eu tenho um exemplo aqui em casa. Você sempre se superou. Eu tenho que me superar. E eu tenho que ser bom. Eu preciso passar, porque eu vou ser considerado um dos melhores. Porque eu vou conquistar. Porque é uma briga ferrenha. Ele quer medicina, cara. Então, putz, é brabo, é brabo. Esse espírito competitivo vem muito da tua genética também, assim, dos teus exemplos, né? Do cara que você é, porque é admirável isso para quem tá do lado de fora aqui como torcedor, né? Da seleção brasileira de vôlei, da tua época também, que nos deu a glória, né? Mas eu imagino dentro da tua casa, serve dentro de casa também, a tua mulher... acha legal isso, ela pega no seu pé, os filhos... Odeia os filhos seguem o que você fala, ou cada um vai para um lado? Pode falar. Ela manda em casa? Não, pode falar Quem é a técnica em casa, você ou ela? Ela manda em pode casa. Falar o que você quiser. Ela manda em casa, mas aí tem assim, cara, eu sou, por conta do vôlei, tá sempre concentrado, eu gosto de videogame. A gente joga videogame. Você gosta de videogame? Amo videogame, amo. Eu tenho um parceiro, um amigo, que a gente joga por conta da internet e tal, evoluiu. Sou da época da discada ainda, né? Que jogava, tal, e enfim. E a gente joga o FIFA, né? Então todo dia à noite tem um FIFAzinho, a partir das 8h30 da noite eu sento na frente da televisão, ninguém me enche o saco e eu vou jogar um contra o outro, FIFA. Toda noite você joga? Toda noite a gente joga. Tem mais de 2.000 partidas que a gente joga. Beleza. E os moleques cresceram nesse meio. Então eu tenho o Xbox. Então tenho desde a primeira geração do Xbox até o último Xbox que tem agora. Beleza. E eles cresceram nesse meio. E eles jogam também, né? Só que quando eles eram pequenos, botava lá FIFA, um contra o outro. Pá, e o pumba, gol. Chupa. Pá, pum, gol. Se fode. Pá, vai levando. E aí a minha mulher, porra, como é que você tem coragem de ganhar dos teus filhos, de ficar sacaneando teus filhos? Aí eu cheguei e falei aqui, ó, é o seguinte, aqui em casa, pra ganhar do papai tem que cagar sangue. Tem que cagar sangue, meu velho. Aí os moleques cresceram com isso, até hoje. A gente senta pra jogar e eles, porra, vai, eu ainda consigo ganhar. Eu falo, eles falam, puta, tem que cagar sangue, né, papai? Eu falo, meu velho, eu não chupa, vou... Você manda chupa? Porra, direto. Eu falo, não vou arregar pra vocês jamais. Então eles sabem disso. Então em casa a competição é ferrenha, velho. Em tudo. Muito legal. Ô, Marcelo, o que você diria para o Marcelo Negrão, de 17 anos de idade, prestes a entrar na seleção principal? O que você falaria para este garoto, olhando para a câmera, por favor? Eu acho assim, faça o que tem que fazer, não mudaria nada. Continue desse jeito aí,
mas com um pouquinho mais de moderação. Só um pouquinho. Lá na frente, um pouquinho mais de moderação. Entendeu? Aproveite um pouquinho mais a vida, o que o voleibol vai te dar. Porque, Ceará, eu morei nos melhores lugares do mundo, cara. Morei em lugares lindos, eu não aproveitei nada. Não conheço a Europa direito, não conheço a Ásia, não conheço nada. Você só morou? Eu só morei, jogava e me concentrava, ia de casa pro treino, de treino para casa. E eu podia ter aproveitado alguns momentos que dava para aproveitar. Eram folgas, eram momentos de 3 dias de folga. Podia viajar, podia conhecer. Isso não é um arrependimento, é um sentimento. Então hoje eu acho que, né, eu poderia ter sido um cara um pouco mais calmo, eu me cobrava demais. Então vieram algumas lesões por conta disso, de eu ser um cara que estava sempre, enquanto todo mundo estava relaxando, eu não tinha essa cabeça. Eu preciso relaxar porque meu corpo precisa de descanso. Tirar atenção, né? Eu não tinha isso. Eu achava que eu tinha que treinar sem parar. Tinha agora, né, com o campeonato já encerrou, a gente fica 3 meses parado. São 3 meses de férias. 3 meses de férias dá para qualquer jogador que está machucado se recuperar. Cara, eu ficava 3 meses de férias, não existia férias. Eu ia treinar pesado. Entendeu? Então eu chegava na temporada que o pessoal estava voltando acima do peso, estava voltando para dali 3 meses se treina. Eu já estava preparado há 3 meses atrás. Cara, eu ficava preparado o ano inteiro. Isso aí desgasta demais. Você não dá repouso para as tuas articulações. Isso machuca muito. Então acho que para esse Marcelo Negrão falar, cara, vai, mas com um pouquinho mais de moderação. E o que você diria agora para terminar este bate-papo que eu estou adorando? Estou aprendendo muito aqui com você, estou ouvindo bastante. Que mensagem você daria para a galera que está nos vendo e nos ouvindo aqui no Festa da Firma Podcast e que deseja, né, ter sucesso em suas carreiras, assim como você, que é um cara vitorioso, é um vencedor, é um líder e está sempre ali se desafiando, né? Sim. Que mensagem você poderia passar para quem pensou em desistir? Então, não desiste, não aceite o não. Não aceite o não. Não aceite o não. De ninguém. Eu tive um momento muito, muito difícil na minha carreira quando eu machuquei. Que os médicos disseram assim pra mim, você não volta a jogar. Você não volta a jogar nunca mais. Porque eu era um cara saltador, que nem a gente falou, saltava muito. E quando eu voltei a jogar depois da lesão, eles falaram, você não vai voltar mais a jogar. E eu voltei a jogar. Fui campeão brasileiro na sequência. Fui jogar vôlei de praia e me falaram a mesma coisa no final de carreira. Você nunca vai conseguir jogar vôlei de praia. E eu fui campeão de um torneio, só não estavam as 3 melhores duplas que estavam jogando fora. Mas tinha 200 duplas jogando no Brasil e eu fui campeão de um torneio desse. Mostrando assim, Ceará, que a gente não pode acreditar em tudo aquilo que falam pra gente. Você que sabe o teu limite. Você que sabe até onde você consegue chegar. Ninguém mais. Você hoje está numa outra, na minha opinião, vendo uma outra função. Você está sendo como é que fala? Não digo um jornalista, você está sendo um entrevistador, um apresentador. Aqui fala, a molecada fala podcaster. Não, né? Você está sendo um apresentador. Estou conduzindo a entrevista. De um modo diferente, não é mais aquele negócio só da. Você sabe que poucas pessoas elas não aceitam. E porque as pessoas têm isso, né? Elas querem te ver só naquele outro lado. Mas então, é um desafio. Mas eu acho que é uma coisa. Você acha que é uma coisa do mundo ou uma coisa mais do Brasil? Porque eu vejo que lá nos Estados Unidos o cara pode ser imitador, apresentador, sapateador, bailarino, o que ele quiser. Pode mas ser do você Brasil, tem sempre alguma coisa para melhorar. A gente estava falando disso. Pode ser do Brasil, pode ser o conceito do Brasil. E você aceitou esse desafio. Aceitei. Agora, se você fosse escutar o que falava, não, jamais. Eu não ligo para isso. Entendeu? Então é isso. Não aceite a maior competição é comigo. É com você. Com os meus medos, desafios, com as minhas insegurança, não é com o outro. Acho que você fica olhando pro outro, você acaba perdendo. Tá certo. Eu não sei quem foi que falou isso pra mim, que eu não sei se foi do Carioca que me falaram, que o cara, eu não sei quem foi, que o cara ele fala, poxa, por que eu perco esse cara na natação? Porque, ó, no dia que você ficar prestando atenção no seu... tem um Phelps, tem um lance do Phelps. Tem um lance do Phelps que ele tá nadando. Você foi olhando pro próximo, né? Questão de 1 segundo que ele ganhou. Mas nessa de 1 segundo, o cara olhou pra ele. Quando o cara olhou pra ele tava concentrado nadando. Então, assim, não olhe pro seu adversário. Olhe pro seu. Faça o seu. Faça o seu. E faça bem feito, e foque, melhore. Então, assim, não aceite o não e você sabe o seu limite. A hora que eu falar pra mim, eu não aguento mais, cara, não quero mais, acabou. Aí morreu. Mas enquanto eu acreditar, eu vou, cara. Não é porque o outro tá falando eu não vou. Não é. A gente sabe o nosso limite. Um homem só morre não quando o coração dele para de bater, mas quando ele deixa de acreditar em si, de ser importante pra ele. É pra ele mesmo. Pra ele. É isso aí. Cara, obrigado pela tua presença aqui.
Obrigado. Ó, eu vou repetir, me sinto muito honrado de estar aqui hoje. Muito eu que fico honrado aqui. E todo mundo que está acompanhando agora, aqui no estúdio, você do outro lado. Cara, seu podcast é só gente fera, cara. Obrigado, o cara tá me chamando. Que orgulho, caramba. Eu que agradeço, cara. Valeu, meu velho. Sucesso para você nessa nova fase técnica, com o seu time, com a sua família. Você é um cara na sua grande. Terra, né? É, na minha terra, no Ceará. Vou levar o Ceará para primeira. Você é grande não só na estatura, é grande como ser humano aqui. Dá para ver que seus olhos brilham. Valeu, obrigado. E que você fala a verdade. Obrigado. E isso eu gosto. Valeu. Tenho certeza que quem está ouvindo e nos vendo gosta também. Muito obrigado, não só a você, mas também a quem está nos acompanhando aqui. Quase 2 anos de Festa da Firma Podcast. E vamos finalizando aqui mais uma olímpica entrevista deste programa. A você aí, por favor, nos siga aí nas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook. Estamos em tudo, tá? Nas melhores plataformas, os tocadores de podcast. Esse pode escolher o seu preferido. Vai também agora, não perde tempo, curte aqui, compartilhe o vídeo, vai lá se inscrever no nosso canal no YouTube, Festa da Firma Podcast, porque a gente sabe, e você também, que toda quarta-feira tem um novo episódio aqui em ponto, às 19 horas, horário britânico, Festa da Firma Podcast. Um beijo e até o próximo programa, gente. Valeu!